Olá pessoal, continuando de onde a gente parou, eu abri aqui a página não, o diretório do nosso projeto, o planejador alimentar. A gente terminou gravando, escrevendo à mão esse arquivo receitas.json, que é uma forma de você armazenar dados explicado no vídeo anterior. A gente colocou aqui a especificação de uma receita, um Markdown, que é uma linguagem de marcação que simplesmente formata mais bonitinho um arquivo texto qualquer. Se você botar no editor que mostre o Markdown, como por exemplo no GitHub, ele mostra assim já formatado. A gente adicionou aqui uma especificação e adicionou esse arquivo main. Antes de começar a trabalhar, sempre é bom fazer duas coisas no Git, né? Git fetch, para você ver se teve alguma alteração, atualizar o seu repositório Git com alguma alteração no remoto. Git pull, para puxar as alterações. Esse ramo, ele está em dia, mas nem parei para pensar qual é esse ramo, né? Então vamos lá, branch. Git branch diz qual é o ramo que a gente está trabalhando. Estou trabalhando no dev, é o de desenvolvimento mesmo. O main vai ficar lá só com seu initial commit até o momento em que eu vou adicionar ele. Tá aqui, tá o origin e o main, tudo ainda está no commit inicial. A gente fez essas alterações no ramo dev, que a gente só vai incorporar lá quando tiver alguma coisa minimamente funcionando. Agora chega o momento em que a gente tem que começar a organizar como que a gente vai fazer para organizar nosso código antes de sequer começar a escrever um código. A única coisa que a gente fez foi definir o que é uma receita. E aqui a gente meio que definiu um pouco mais explicitamente o que são as receitas como um todo, né? Cada receita vai ser um dicionário que tem uma lista de ingredientes, que por si só é uma lista com dicionários, em que cada ingrediente vai ter seu nome, unidade, quantidade, que é a quantidade baseada nessa unidade. A unidade pode ser uma unidade mesmo, se for uma coisa tipo uns ovos. Ovos você vai contar a quantidade de ovos, você não vai contar 300 gramas de ovos. Isso não faz sentido normalmente em receitas. Xícaras de chá, por exemplo, pode ser uma medida de unidade. ml é uma medida de unidade. Quilograma é uma medida de unidade. É uma medida. Que talvez eu poderia colocar medida em vez de unidade. Ficaria mais organizado, talvez? Então vamos mudar. Ainda dá tempo de mudar. Depois fica complicado mudar. Medida. Vai ser a unidade, vai ser uma xícara de chá e a quantidade dessa medida. Talvez fique mais organizado desse jeito. Modo de preparo, não vou fazer nenhuma alteração desse tipo. Nota que ficou aqui azulzinho, significa que eu fiz uma pequena alteração nessa parte desse código. Agora a gente pode passar para começar a editar. Não talvez o main, não quero editar o main ainda. Eu vou criar um outro arquivo que vai ser os receitas.py. Mas como ele é só um planejador alimentar, talvez não faça muito sentido a gente fazer isso. Vamos deixar no main. E à medida que a gente for precisando de coisas, talvez de uma reorganização, uma reestruturação, a gente refaz isso depois. Vai ser só mover as coisas de um canto para o outro. Vamos tentar botar tudo no main por enquanto. O que a gente precisa? Se eu voltar aqui na minha especificação, na realidade a especificação geral, adicionar, remover, modificar, listar a receita. Fazer plano alimentar, calcular custo do plano, informações nutricionais do plano. Então, já me parece que eu tenho coisas diferentes aqui. A parte de receita, ok. Plano alimentar é uma segunda coisa diferente. Então, eu tenho efetivamente dois tipos de coisas que eu vou ter que trabalhar. Na realidade, eu falaria classes ou objetos ou coisas assim, se eu estivesse falando de orientação a objetos. Mas eu não quero usar nada dessa parte um pouquinho mais avançada. Então, vou criar aqui o receitas.py. Depois a gente vai trabalhar com plano.py. O que a gente precisa no receitas? Adicionar, remover, modificar e listar a receita. Eu acho que as duas coisas iniciais que a gente vai precisar fazer de verdade é adicionar uma receita ao que, né? Como assim adicionar a receita? A gente vai precisar de uma variável para guardar essa receita. Então, a princípio, no main, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou criar uma lista de receitas, que a princípio vai ser none. Não tem nenhuma lista, não tem nada, pode ser uma lista vazia.
Essa vai ser a lista que vai guardar todas as receitas que estão na memória do meu computador. A princípio, eu deveria ler essas receitas a partir de um arquivo, que a gente até já tem um arquivo aqui com uma receita, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou primeiro construir uma receita na memória, né? Eu preciso desses dados, podem ser digitados pelo usuário, eu não sei exatamente ainda, mas a princípio eu vou abrir esse receitas.py, def adiciona receita. Isso vai ser uma função, eu não quero deixar tudo em cima do main, então isso vai ser uma função. Na realidade eu vou botar aqui raise not implemented error. Isso quer dizer o quê? Que essa é uma função que vai, no caso, do jeito que está aqui, esse raise é para mandar um erro. Ele é como se fosse um return em que você retorna um erro. Quando você faz assim, você está dizendo, olha, se o programa não tiver parado para capturar esse erro, né, capturar esse valor de retorno, pode dar pau, pode parar de funcionar. Então, a princípio, eu não implementei ainda a função adiciona receita. Então, vai ficar, não está implementado, é um erro. Esse negócio não foi implementado ainda. Se você rodou esse negócio e deu esse erro, é porque era para dar mesmo. Ninguém escreveu esse código ainda. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou precisar de um argumentos para adicionar receita. E aí entra a parte da decisão filosófica. Você vai querer que o usuário digite aqui ou o usuário vai digitar em outro lugar e aqui você vai simplesmente organizar isso? Então, eu vou pegar uma lista, vai ser uma lista de receitas, e eu vou colocar, talvez, a receita que eu quero adicionar. Mas aí, adiciona a receita a essa lista de receitas. Pode ser só um append, eu não precisaria. Se for só para fazer isso aqui, eu não tenho para quê, né? Eu não tenho para quê, realmente, criar uma função. A função já existe, é o append. Então, essencialmente, eu vou querer construir essa receita. Uma das formas que a gente pode fazer é colocando os argumentos. O que tem na receita? Tem a lista de ingredientes, tem o nome, um autor, tempo, porções, URL. Eu vou fazer aqui na mão. A gente vai criar essa receita aqui e adicionar ela na lista. Então, vamos lá. Vamos criar essa receita aqui. O que tem uma receita? Tem tudo isso aqui, né? Um dicionário. Então, vamos fazer assim, receita. Vai começar com um dicionário vazio. E aí a gente vai começar a adicionar as coisas. Então, receita, nome, vai receber input, digite o nome da receita. E aí a gente já está aguardando o primeiro campo, né? Receita nome, eu vou precisar de autor, tempo de preparo, porções, URL, lista de ingredientes. Então vamos colocar logo tudo aqui. Eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V, acolchambrado, mas por enquanto é isso mesmo. A gente vai arrumar. Então a receita, autor, vai receber input, digite o autor da receita. E aqui eu só estou colocando o campo, né? Vocês notam que isso aqui é um dicionário. Esse aqui é o comando para inicializar um dicionário. Isso aqui é um campo do dicionário, é uma chave. Eu estou criando uma chave nova. Eu vou dizer, olha, eu quero que essa chave nova receba o resultado do que o usuário digitar. Então, eu tenho nome, autor. Eu vou ter tempo de preparo também. Mais uma, que vai receber também input. Digite o tempo de preparo em segundos. Depois a gente vê como melhorar isso aqui. Afinal de contas, ninguém vai querer converter isso para hora, minuto e etc. Porções, receita, porções. Aí a gente converte para inteiro, input, digite o rendimento em porções. E faltou receita URL, que vai ser o endereço que você encontrou isso na internet, se por acaso você pegou da internet. Se não, você bota vazio, você simplesmente dá um enter.
E agora entra a parte um pouco mais detalhada. A gente vai precisar da lista de ingredientes e o modo de preparo. A lista de ingredientes, a gente vai, não sei a princípio quantos ingredientes vão ter na lista, mas todos eles vão precisar desses quatro itens. Então, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Eu vou fazer da forma que talvez seja mais simples de explicar. Né? Primeiramente, a gente faz a pergunta, quantidade, ingredientes. E aí a gente pode resumir isso, QTD inc, né? Input, digite a quantidade de ingredientes. Eu vou fechar esse aqui, eu não estou precisando dele agora. A quantidade de ingredientes, ele vai me dar quantos ingredientes tem na receita como um todo. Então, eu poderia fazer um for x em range, né, quantidade de ingredientes, e aí eu tenho um laço que vai pegar cada um desses ingredientes. Cada um desses ingredientes tem alguns campos também, né? É um dicionário com alguns campos. Eu também vou precisar de uma lista de ingredientes. E como é uma lista, eu vou criar uma lista vazia em Python. E aí, para cada um desses ingredientes, eu vou fazer assim, ingrediente, vai ser um dicionário vazio. Eu vou reinicializar esse ingrediente. Dentro desse for, eu vou pegar cada um dos ingredientes. Então, eu vou principalmente vou precisar fazer isso aqui. Né? Pegar cada um desses ingredientes. Então, primeiro, né, vou fazer do mesmo jeito, ingrediente. E aí, o campo nome do ingrediente vai ser input. Digite o nome do ingrediente. Acho que mais claro que isso eu não consigo tão fácil. Ingrediente, medida, tipo de medida e assim por diante. Tem alguma coisa errada aí, tá faltando um fecha-chaves, um aspas. É, porque tá errado aqui a nomenclatura. A quantidade. E aqui vai ter que ser o inteiro. E agora só falta quantas calorias. A princípio, a gente agora, no final de ingrediente, no final dessas três instruções, a gente tem o nome, a medida, a quantidade, nome, medida, quantidade e a quantidade de calorias. Nome, medida, quantidade. Cadê a quantidade de calorias? Eu deletei? Deletei, sem querer. Então a gente tem os quatro campos. Agora o que falta fazer é lista ingredientes, adiciona esse ingrediente. Ou seja, na hora que a gente começa a executar esse laço, e aqui ele está reclamando porque eu não uso essa variável, a gente pode fazer isso aqui. O underline é um underline solto, é um nome possível para uma variável. Toda variável tem que começar, o seu identificador tem que começar com underline, uma letra, né, um caractere alfabético, não pode ser numérico. Né? É um underline, um caractere do alfabeto. E aí, a partir daí, pode ser tanto underline quanto caractere, quanto pode ser um caractere alfanumérico. Só underline é um possível nome de variável. É uma variável especial, normalmente, que guarda o valor da última computação, se isso for no interpretador iterativo. No caso do interpretador sem estar no modo iterativo, ela é só uma variável padrão, que por padrão diz que você não se interessa pelo que está dentro dessa variável. Então aqui é uma variável, não me interessa o que tem dentro do underline. Eu só quero que esse laço seja executado exatamente a quantidade de vezes
que é a quantidade de ingredientes da minha receita. Então, a princípio, eu começo com um dicionário vazio, preencho esse dicionário com as informações necessárias, né, já convertendo tudo para inteiro quando precisa converter, e aí no final eu adiciono esse ingrediente na lista de ingredientes. Depois que todos esse bloco rodar uma vez para cada uma das repetições que eu vou precisar fazer, eu vou ter toda a lista de ingredientes dentro dessa minha lista aqui. E agora me falta. Na realidade, isso ainda não está certo. Eu vou explicar já já por quê. Essa lista de ingredientes está solta. Na realidade, eu queria que ela fizesse parte da receita. Então, o que eu preciso é a receita. E aí, o campo lista de ingredientes vai ter que ser uma lista vazia. É um campo qualquer da receita. Lista de ingredientes. Está aqui o mesmo nomezinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. O campo lista de ingredientes do minha receita, o campo lista de ingredientes da receita, eu vou adicionar ao final, porque já que esse campo é uma lista vazia, vou adicionar ao final dessa lista vazia o ingrediente específico. E agora que a gente já tem isso, falta o modo de preparo. Então, receita, modo de preparo, botei duas aspas aqui. Pronto. Agora a gente já tem uma receita que adiciona a receita na lista. Ela só não adicionou ainda, mas a partir dessa linha 18, a receita já está completa, tem todas as informações relevantes. Então, vou fazer lista.append receita. Precisa retornar alguma coisa? Não. A lista, ela é na passagem por atribuição, quando você altera essa lista aqui, de dentro da função, ela também altera fora do escopo dessa função. É uma lista só. Quando você faz com que uma lista receba outra lista, na realidade você está dizendo que você quer simplesmente uma outra referência para essa lista. Você não vai ter uma cópia da lista. Você teria que fazer a cópia explicitamente. Então a gente já tem adiciona a receita. O que falta a gente fazer agora? Vamos voltar aqui para um leia-me. Adicionar a receita? Foi. A gente pode botar um xizinho. Remover uma receita. Remover uma receita, você tem que perguntar qual é a receita. Para perguntar qual é a receita, você vai precisar listar as receitas. Então, encontrar essas receitas, fazer uma busca. Como é que eu sei qual receita eu devo remover se eu preciso procurar no meio da lista de receitas? Então, isso vai ser um problema. A gente vai resolver ele já já. Adicionar a receita. Eu também gostaria de imprimir a receita, né? Imprime receita. E aí você passa uma receita específica. Quando você tem o imprime receita, bom, cada receita, ela teoricamente tem que ter alguns campos que a gente já definiu, né? Nome, autor, tempo de preparo, porções, URL, a lista de ingredientes, que mais? A lista de ingredientes, que é uma lista, né? E o modo de preparo. Então, a gente vai fazer agora a parte de imprimir receita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um string, né? Imprime, acho que tá bom, imprime, vai receber vazio. Quer dizer, uma string vazia. 3 aspas não, só 2. E aí eu vou fazer a seguinte coisa. Imprime. E aí eu posso até fazer... Ah, não vai ficar legal, talvez não fique, né? For xy in enumerate receita. Ele vai fazer isso para mim, mas vai ficar esquisito e eu não vou ter esse controle todo. O que vai ficar esquisito? O que é o enumerate? Ele vai mostrar os pares de chave valor, né, na minha receita. Eu posso até fazer assim, receita, ponto. Ele não sabe o que isso é um dicionário. Deixa eu simplesmente fazer assim, receita. Pronto, agora ele sabe que é um dicionário. Depois eu deleto isso. É só botar velhos, ou na realidade, itens, né? Ele vai me dar os pares valor-chave, ou chave-valor. Mas ele não necessariamente me dá na ordem que eu quero. Então, como eu vou querer imprimir numa ordem específica, para o leitor humano, a ordem que você está lendo as coisas, ela é importante. Para a máquina, não, normalmente não.
especialmente quando é um string, né? Eu vou querer fazer um string com isso tudo. Então, isso não vai dar exatamente certo. Vou fazer de forma um pouco diferente, né? Imprime mais igual receita nome. E aí eu vou fazer, para ficar mais tranquilo, eu vou fazer desse jeito. O nome, aí depois eu vou querer o autor, tempo de preparo, porções, URL, a lista de ingredientes, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas não vai ser só isso, né? Se eu colocar desse jeito, o que vai aparecer é simplesmente o nome, autor, tempo de preparo, porções, tudo isso sem estar com a mínima separação nem de linha, nem de nada. Isso não vai ficar legal. Então a gente vai adicionar logo um /n aqui para ele dar um enter. A gente tem que botar alguma outra coisa para indicar o que é esse campo, nome. E aí, por exemplo, o nome, aí aparece o nome. Autor, aparece autor. Tempo de preparo, aparece tempo de preparo. Quantidade de porções, a URL, a gente já pode colocar tudo aqui. Autor, tempo de preparo, porções e a URL. E aí vai aparecer, não exatamente diagramado, mas de um jeito um pouco melhor. A gente pode até tentar fazer uma coisa assim, para ficar todo bonito, na forma de tabela, mas acho desnecessário por enquanto. Vamos simplesmente colocar para imprimir, para a gente ver se está recebendo direito uma receita. E agora, o que está faltando? O que está faltando a gente colocar? A lista de ingredientes. Então, vamos lá. For x in receita lista de... Opa, é com aspas. Lista de ingredientes. Que ele está dizendo para cada um dos itens dentro dessa lista. E afinal, a gente convencionou que o campo lista de ingredientes da receita vai ser uma lista. Então, cada um desses itens a gente vai imprimir isso aqui que a gente colocou antes, né? É o que está faltando. Então, imprime. A gente deveria escrever alguma coisa. Imprime. Isso vai ser um string, é um string zona só, que vai ficar com toda a receita no final. A representação em string da receita. Lista de ingredientes. E aí eu vou botar também... eu posso botar o /n logo aqui. Lista de ingredientes. Aí vai dar um enter. Aí da lista de ingredientes, vou colocar cada um dos ingredientes. Então, antes de fazer isso aqui, vou copiar de novo. O que é cada um dos ingredientes? Opa, rodei tudo, mas na realidade o que eu queria era só isso aqui. E também não é x, é só x. Porque esse x, ele é um dicionário. Então, como esse x ele é um dicionário, porque cada elemento da lista de ingredientes é um dicionário, que a gente convencionou que vai ter esses campos, porque é o que eu estou adicionando aqui. Cada elemento dessa lista ele é um dicionário, ele é um ingrediente. Então, eu vou botar assim, ingrediente, para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo, mas é só a nomenclatura, só o nome da variável, não faz diferença para o interpretador qual o nome da variável tu está dando, a não ser que seja igual a alguma outra variável do seu programa. Então, ingrediente, recebe nome, medida, quantidade, calorias. Então, o imprime, aí vamos nós de novo, vai receber isso aqui. E aí eu vou colocar também vou querer um /n no final, para ficar diagramado um pouco legal. E aqui eu vou colocar um /t, para dar um tab, dar uma indentada, para a gente conseguir ver que os ingredientes vão ficar diagramados um pouquinho depois. Então vai ter nome do ingrediente, medida, quantidade. Vamos dar um espaço aqui. E calorias. Falta só imprime, recebe também modo de preparo. E aí você coloca o modo de preparo. É a última coisa da receita. E não precisa desse /n depois aqui, né? Receita, modo de preparo. Pronto. Do jeito que está aqui,
teoricamente, ele tem na string imprime todos os campos, tudo. Já está diagramado, já está direitinho. Então era só fazer print, imprime. Pronto, esse é um jeito de fazer. O problema com isso é que se você quiser uma representação em string da sua receita, você vai ter que fazer outra função. A gente vai ver isso talvez mais lá na frente, quando eu começar a falar de classes e refazer esse trabalho com classes, para vocês entenderem a diferença disso. Mas do jeito que está aqui, vai funcionar. Temos aqui duas funções, adiciona receita, imprime receita. Professor, mas você nem testou nada, como é que você sabe que está funcionando? Eu não sei se está funcionando. Eu posso rodar isso aqui do jeito que rodou, né? É um programa que tem duas funções, o interpretador no comportamento dele, quando você passa um script que tem funções apenas, ele olha a função, ok, ele olha a função, ok, eu não chamei a função, não fiz nada disso. Tem duas formas da gente testar isso. É a forma mais básica e a forma com teste unitário, que é uma técnica de teste de software. A forma mais básica é fazer aqui, ó, if name igual a main, opa, tá faltando as aspas aqui, a gente chama as funções, a gente passa a usar essas duas funções até ver se elas estão funcionando. Então, a gente pode fazer um código aqui que faça, chame ou adicione a receita e a gente vê o que acontece. Então, vamos lá, eu preciso de uma lista de receitas. Então, lista vazia. E aí a gente vai fazer o adiciona receita passando essa lista. Vamos ver, e depois a gente pode fazer um print lista para ver se ele adicionou uma receita. Se a hora que a gente for rodar isso aqui, opa, aqui já está perguntando. Digite o nome da receita. Teste. Digite o autor. Autor, teste. Tempo de preparo em segundos, 10. Rendimento de porções, 4. O endereço da internet dessa receita, não tem. Quantidade de ingredientes, 2. Opa, deu erro já. O string não pode ser interpretado como inteiro. Ok, o que ficou faltando, né? Ele está dizendo aqui que na linha 10, o string não pode ser interpretado como inteiro. Então vamos olhar a linha 10. Range quantidade de ingredientes. Está dizendo que isso aqui é um string. Realmente é um string, a gente não converteu. Quantidade de ingredientes é para ser assim. Vamos voltar a testar de novo. Vamos lá. Digita o nome da receita. Teste. Autor da receita. Autor teste. Tempo de preparo 10. Rendimento de porções 4. Preço na internet não tem. Quantidade de ingredientes 2. Nome do ingrediente é A. Tipo de medida unidade. Quantidade de medida 2. Quantidade de calorias totais 200. Nome do ingrediente. Agora ficou meio feio, né? Porque eu já vou acabar esquecendo quem é esse ingrediente. 2 quilos, quantidade de caloria total, 1000. Modo de preparo, 200. O modo de preparo junta tudo. E aí ele me imprime a lista, né? Foi o que eu coloquei no final. Aí ele vai passar para a próxima instrução, que é, depois de adicionar a receita, imprimir a lista. A lista agora, ela começa, claro, com só um elemento vazio, né? Não tem elemento, para falar a verdade. Aí tem o nome, é teste, autor teste, tempo de preparo, 10, porções, 4, URL. A lista de ingredientes é uma lista que tem nome A, medida, unidade, quantidade 2, caloria 200, nome B, medida em quilos, quantidade 2, calorias 1000, modo de preparo, junta tudo. Então, aparentemente fez direito, né, para essa receita, fez direito isso que a gente queria. Eu vou querer, em vez de imprimir a lista, eu vou querer imprimir a receita. Print. Na realidade, print não, é só imprime receita, né? Imprime receita, não posso passar a lista, então eu vou passar a lista com o primeiro elemento dela. Então, esse aqui, lista, abre colchete 0, é o primeiro elemento da lista de receitas. Como eu acabei de adicionar, porque está aqui o código para adicionar, eu vou mandar imprimir a lista como um todo e vou mandar imprimir o primeiro elemento dessa lista. Digite o nome da receita, eu vou colocar as mesmas coisas se eu me lembrar, teste, autor, teste, tempo de preparo em segundos 20, rendimento de porções 5, endereço da internet não tem, quantidade de ingredientes 1, nome do ingrediente ovo, tipo de medida unidade, quantidade dessa medida só um ovo,
calorias totais, acho que são 70. Modo de preparo, frita. Ó, deu erro. Qual é o erro? Linha 24 está dizendo que imprime tempo de preparo, receita, tempo de preparo mais barra N. Só posso concatenar string e não inteiro para string. Ele não conseguiu imprimir isso porque aqui na linha 24 ele está dizendo que isso aqui, quando você coloca o símbolo mais entre uma string e um número, ele não vai saber se é porque você está tentando somar dois números e esqueceu de converter um string para um número, ou se é porque você está querendo juntar duas strings e não converteu o número para string. Então você vai ter que fazer isso explicitamente. E não vai ser só aqui, né? Como tem esse bug aqui, eu vou ter que fazer isso também em porções, em todo canto que era numérico, para falar a verdade. E aqui aonde que tem mais medida não, mais quantidade é numérico. Ingredientes é numérico. Receita, a modo de preparo não é. Então vamos lá de novo. É um pouco maçante fazer isso? É, mas no começo é assim mesmo. Você vai ficar fazendo cada um desses errinhos até se lembrar de todos eles e eventualmente isso se torna natural. No teste, autor teste, prepara em segundos 10, número de porções 2, endereço na internet não tem, quantidade de ingredientes 2, ovo, medida unidade, quantidade dessa medida só 1, quantidade de calorias totais para esse ingrediente 70, o nome do ingrediente do segundo vai ser água, tipo de medida litro, quantidade dessa medida 1 litro, quantidade de calorias totais para esse ingrediente 0, modo de preparo cozinha. Agora ele imprimiu, né? Fez todas as impressões. Na hora que terminou isso aqui, ele imprimiu a lista, tá aqui, e quando ele imprimiu uma receita em específico, ele colocou aqui, ó, nome, teste, autor teste, tempo de preparo 10, porções 2, URL não tem, tá vazio, e a lista de ingredientes. A gente poderia fazer isso ficar um pouco melhor, né, mais bonitinho. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas um dos problemas é que é bastante maçante fazer esse teste. É fazer um teste assim, em que eu tenho, poxa, toda a vida eu vou ter que digitar isso tudo, pelo amor de Deus, ou porre. Quando ficar maior esse programa, quando eu quiser testar assim, uma lista, quando tiver 10 mil entradas, 200 entradas. Então, tem duas formas da gente lidar com isso. A primeira é começar logo a implementar como ele grava e lê isso de um arquivo. A gente pode simplesmente ler do arquivo, a gente digita uma vez, a gente até já digitou uma receita aqui, ele leria esse arquivo e faria a adição na lista a partir desse arquivo. Em vez de fazer essa adiciona receita aqui na mão, a gente já viu que a adiciona receita parece estar funcionando bem. Né? Não é certeza, certeza é só fazendo vários testes, todos os testes para falar a verdade. E em vez de povoar a lista pelo adiciona receitas, a gente povoaria lendo desse arquivo. E na hora de adicionar receitas, a gente adicionava coisas na lista. E na hora de gravar, a gente poderia fazer um salvar para salvar todas essas receitas em disco. Ou remover essas receitas também do disco. A gente vai ver isso depois, né? Não nesse vídeo, porque eu não quero fazer vídeos muito extensos mais, por enquanto, pelo menos. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. A gente tem essas duas funções já estão funcionando. Imprimir uma receita e adicionar a receita. Eu já listar as receitas não está aqui. Listar a quantidade de calorias totais. Né? Listar a receita, acho que era isso que eu tinha pensado na hora que escrevi, para falar a verdade. Listar a quantidade de calorias totais também não. Aqui ainda tem um problema que eu acho que seria mais interessante, não a quantidade de calorias totais, mas a quantidade de calorias por medida para esse ingrediente. Então, se tiver 3 medidas, ele teria que multiplicar por 3. E a gente poderia fazer essa conversão. Né? Vai ser int input, digite a quantidade de calorias por medida. E no final disso aqui, a gente multiplica pela quantidade de medidas. Quer dizer, ingrediente vezes quantidade. Porque eu não preciso, na hora que o cara está digitando, ele tem que saber, peraí, um ovo é 70 calorias, então 3 ovos e meio vai dar quanto? Eu não preciso fazer essa conta de cabeça. É simplesmente quantidade
por medida é um ovo 70. O programa que se vire para fazer essa conta. É para isso que eu estou implementando ele. Vai para ele fazer as contas para mim. Eu acho que por enquanto está bom. A gente tem um adiciona receita que ele fez um dicionário, adicionou um dicionário. Dentro do dicionário tem uma lista de ingredientes que, por sua vez, alguns desses campos são inteiros, outros são strings. E é uma forma de imprimir tudo, mas imprimir tudo numa string só. Então, isso aqui vai ser interessante, e eu fiz desse jeito, não imprimindo um atrás do outro, por uma razão simples. Eventualmente, eu vou querer simplesmente fazer um print receita. Simplesmente passo a receita por print, em vez de passar um string. Ele não converte número... Assim, quando você faz print 10, ele converte o 10 no string e imprime essa string. Quando você faz print uma lista, ele converte essa lista no string e imprime essa lista. Então, deveria dar para imprimir logo tudo. Para falar a verdade, se você simplesmente mandar imprimir receita, ele vai imprimir. Se você simplesmente fizer print, né, print receita, ele vai imprimir. Ele imprime o dicionário, só que ele imprime desse jeito feio. Assim, feio para um humano ler isso aqui. Isso aqui está bem difícil de entender exatamente o que é essa receita, o que vai o quê. Né? Você tem que estar prestando bastante atenção. Olha, essa abre chave e fecha chave é da água, 1 litro, caloria zero. Modo de preparo é logo em seguida. E se for um texto grande, vai ficar um texto corrido. Não vai ter quebra de linha, não vai ter nada. Desse jeito a gente consegue incorporar um pouco e controlar melhor qual é a forma de exibição. Mas como a gente vai melhorar um pouco isso, vai ficar cenas para os próximos capítulos. Opa. Vou salvar aqui esses arquivos. E agora, o que eu fiz? Eu terminei. Eu vou parar por enquanto. Eu vou continuar a gravar esse vídeo em outro momento. E aí, quando você para, né, a gente está no ambiente dev. O dev aqui, ó, é o ramo dev. O dev não garanto tá funcionando nada. Estou só trabalhando nele, né? Git add ponto para adicionar tudo para o controle de versão. Git commit -m inicia a implementação da parte de receitas. Não coloquei tio, não coloquei acento. Na realidade, eu não vou nem botar isso aqui não. Nem acento, nem nada, porque o Git não é tão maravilhoso assim quando você começa a colocar acentos, não. Ok, Git push, empurra isso lá para o servidor. Deu tudo certo. Ok. Podemos parar por hoje. O trabalho está salvo, mesmo que o computador pegue fogo, está lá no GitHub. A gente pode simplesmente puxar essas modificações de algum outro lugar. Basta ter autorização, quer dizer, estou sem ter o login, ou participar do projeto se for um trabalho em equipe. E acabou-se por hoje.